Olá, mais uma vez, estamos aqui juntos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje a sessão é de número 34 de 2023. O ano está terminando e com ele nós devemos fechar mais uma ou duas sessões de estudos, né? E então, hoje, dia 13 de dezembro, nós estamos estudando o capítulo 28, Charlatanismo e Prestidigitações. Então, já estudamos médiuns interesseiros e agora estamos no item que fala sobre as fraudes espíritas. Na verdade, nós vamos dar continuidade e finalizar hoje esse ponto do estudo, né? Do capítulo 28. Então, no item 318 desse capítulo, Kardec fala a respeito da continuidade, né? Na verdade, sobre como que as pessoas podem, de alguma maneira, enganar, médiuns que enganam, né? Médiuns que, na verdade, não são médiuns, né? Na verdade, são enganadores. Então, ele vai dando a receita para a gente de como assim, como perceber isso, como evitar isso, né? Aqueles que são sérios no que diz respeito à doutrina espírita. Então, 318. Os fenômenos espíritas não são igualmente fáceis de imitar. Então, não é fácil, né? Porque há alguns que desafiam, evidentemente, toda a habilidade da prestidigitação. Então, desses truques, né? Dessas magias. Então, desafiam, né? Isso aí. Tais são, particularmente, o movimento de objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados no espaço, os golpes desferidos de diferentes lados, as aparições, etc., salvo o emprego de truques e do compadrio, né? Truques a gente sabe o que é. Compadrio é quando alguém está junto ali, né? Quando tem alguém que está ajudando no truque, né? Então, esse compadrio é isso. Bom, realmente não é fácil fazer esse tipo de truque. O mágico faz, ele faz levitar a pessoa, corta no meio, tem uma série de coisas que ele faz que é ilusão, né? É ilusionismo. Já esse trabalho que os espíritos se dão, eles são difíceis de fazer, né? Então, movimentar objetos sem contato, suspender corpos pesados. Quando ocorreu o advento lá das irmãs Fox, aqui nos Estados Unidos, né, no século XIX, né, na segunda metade do século XIX, elas, elas foram submetidas a uma série de investigações para ver onde é que estava o truque. Só que não havia truque. Então, as pessoas saíam de lá. Primeiro que elas chegavam, né, para fazer essa verificação, essa investigação, para ver onde é que estava o truque, e não encontrava. E eram ruídos, né, que vinham, normalmente eram, o que chamava mais atenção eram ruídos, e ruídos altos, elevados, né, assim, um som bem alto, e batidas, e ranger, e passos, de pessoas assim pesadas, né, andando no soalho. Então, ele chegava à conclusão que não tinha explicação, né? Não sabia, no final das contas, não parecia ser nenhum tipo de truque, né? Mas também não sabiam o que era, né? Então, foi a forma, né, que tinha de virar a página para isso, né? Só que aquilo continuava, davam respostas através das batidas, tinha um tipo de um alfabeto que eles iam falando as palavras, né? Eles falando, na verdade, as letras, e aí mandavam aí o espírito batia na letra que estava sendo falada. E também, não é só isso, é, também depois o número de batidas correspondia ao número a letra do alfabeto. Então era a forma que tinha de se comunicar. Era uma forma rudimentar, mas era necessário que fosse daquele jeito, porque se fosse através da intuição, através da psicografia, psicofonia, ficava difícil. Se começasse assim, iam achar que era a pessoa que estava escrevendo.
Já as batidas não tinham como, como assim, deixar de lado e falar, não, isso aí é truque, né? Então, realmente, era algo que era difícil de explicar naquela época. Quando veio Allan Kardec, estudou tudo, aí ele explicou tudo isso. Então, tudo isso que ele está falando aí, movimento de objetos, suspensão de corpos pesados, batidas, né, os golpes desferidos de diferentes lados, aparições também, que era materialização, né? Kardec sempre se referiu a aparições. Nós, brasileiros, chamamos de aparições, desculpa, de materializações. Então, ele fala que é difícil quando os espíritos se manifestam, né? Alguém fazer igual. Por isso dizemos que, em tal caso, é necessário observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em conta o caráter e a posição das pessoas. Isso é importante, porque se a pessoa não tem nenhum interesse de fazer com que ganhar alguma coisa com aquilo, então a pessoa de bom caráter, ela não vai fazer truque. Não tem por que ela fazer truque, né? Então, isso é uma coisa que se deve levar em conta, né? Bem como o objetivo e o interesse que elas pudessem ter em enganar. Se tem um interesse por trás, a pessoa é enganadora, ela vai tentar fazer isso, né? Esse, o melhor de todos os controles, porque é de tais circunstâncias que decorrem todos os motivos de suspeitas. Então, tem que estar suspeitando tudo, mas tem que ver quem que está por trás disso, qual que é o interesse daqui, né, dessa pessoa. Pensamos, pois, que é necessário, em princípio, desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo ou objeto de curiosidade e divertimento, ou que pretenda produzi-los à vontade, da maneira exigida, segundo já explicamos. Nunca repetiríamos demais que as inteligências ocultas, né, os espíritos que se manifestam, têm as suas suscetibilidades e querem nos provar que têm o seu livre-arbítrio, não se submetendo aos nossos caprichos. Voltando a falar das irmãs Fox, tinha um momento que eles não se manifestavam. Eles não, conforme o tipo de pessoas que estavam ali, curiosas somente, eles não paravam de fazer o fenômeno, né? As batidas. Alguns faziam perguntas tão primárias que também, mesma coisa, eles não tinham interesse de, de levar em conta, de se manifestar, né? Basta nos assinalar alguns subterfúgios empregados ou que se pode empregar em certos casos para prevenir contra a fraude os observadores de boa fé. Então, tem que estar, né? É, tem que usar de algum critério e perceber que, né? É, onde é que está a enganação, se ela existe ou não. Quanto às pessoas que se obstinam em julgar sem aprofundar a observação, seria tempo perdido procurar dissuadi-las. Então, aqueles que são contra isso, que não têm interesse nenhum, né, de ir atrás da verdade, só criticam, só são contra e pronto, então ele fala, não perca o seu tempo, não. Não tem porquê. Deixa ele com essa dúvida, com essa maneira de ser, de pensar, não se preocupe, não. Né? Então, não tem como dissuadi-las, então não faz isso. 319. Um dos fenômenos comuns é o dos golpes interiores, as batidas, né, os sons, produzidos na própria substância da madeira, vem de dentro da madeira, acompanhados ou não de movimentos da mesa e de outros objetos empregados. Então, tanto pode ocorrer a batida, o som, né, o som de bater, alguma coisa batendo, né? Então, tanto pode acontecer isso, como pode, junto com isso, acontecer movimento do objeto que está sendo, de onde está saindo o ruído, batida, né? Esse efeito é um dos mais fáceis de imitar. Então, é justamente esse, por onde começou a comunicação com os espíritos.
de forma tão assim intensa, né, como foi. Porque quando aconteceu isso, a, as irmãs Fox, quando elas estavam juntas, ou duas a duas, ou uma mesmo, então o ruído vinha, né? E era o barulho, né, que se manifestava, e foi a primeira manifestação dos espíritos, através das batidas, né? Com a forma que eles encontraram de se comunicar com a gente, né, com os seres humanos, os encarnados. Mas há de se lembrar que, apesar de ser alguma coisa bem rudimentar e difícil, não que difícil, mas se as pessoas usassem critério, perceberiam que realmente não tinha nada, né? Elas eram isoladas, colocado o pé em cima de almofadas para não fazer barulho, não bater no chão, né? Algumas pessoas pegavam e seguravam pelo tornozelo delas para que elas não se mexessem ali, né? Então, mas esse ainda é um tipo de manifestação que é possível enganar, né? Mas há uma pequena manobra especial que é útil prevenir. Basta colocar as mãos espalmadas sobre a mesa e aproximá-las para que as unhas dos polegares que apoiem fortemente, se apoiem, né, fortemente uma na outra. Então ele está mostrando que tem como fazer ruído, né? Então, por um movimento muscular inteiramente imperceptível, provoca-se um atrito que produz um ruído seco, bastante semelhante aos da tipologia anterior. Então, tem gente que consegue fazer o ruído. É como um ventríloco, né? Que sem mexer a boca faz o som, uh, faz aparecer o som, né? Esse ruído repercute na madeira e produz uma completa ilusão. Nada mais fácil do que fazer ouvir tantos golpes quantos sejam pedidos. Um toque de tambor, etc. Responder a certas perguntas por um sim ou por um não, por números ou mesmo por indicação de letras do alfabeto. Hoje, esse tipo de comunicação entre os desencarnados e os encarnados já não é mais comum, já não se faz mais isso. Hoje, a psicofonia, a psicografia, ela é muito mais direta e rápida e sem e assim como é o que o espírito quer dizer. E ele escreve ou fala através do médium. Então, ele está falando, Kardec está falando tudo isso na época onde aconteciam esses sons, onde acontecia o movimento das coisas, né? Então, ele está se referindo àquela época. É muito importante que cada vez que a gente estude, leia uma obra de Kardec, que a gente lembre, ou se lembre, que nós estamos, assim, tratando, lendo, conhecendo alguma coisa que é de uma outra época. Então, naquela época, os ruídos, as batidas eram comuns. Então, ele está se referindo a isso, né? Uma vez prevenida, é muito fácil reconhecer a fraude. Ela não é possível se as mãos estiverem distanciadas uma da outra e se estiver assegurado de que nenhum outro contato pode produzir o ruído. Então, ele está ensinando como é que faz o ruído e também está ensinando como evitar que a pessoa faça ruído, afastando as mãos, né? Distanciar as mãos, porque em contato ela faz, né, com as unhas lá, acaba fazendo o barulho, né? Os golpes reais apresentam, aliás, isto de característico: mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não pode acontecer quando produzidos pelas causas que assinalamos ou outras semelhantes. Então, os ruídos que os espíritos provocam, eles, imaginemos uma mesa grande, né? E a pessoa está sentada num canto, né? Assim, numa extremidade da mesa. O ruído vem de perto dessa pessoa, né? Mas também pode vir de longe, na outra extremidade, ou no meio da mesa. Então, é isso que ele fala, que muda de lugar, né? Ele não fica, eles mudam de lugar e de timbre.
a vontade de quem? Do espírito. Então, que timbre é esse? Muda. Uma hora é batida, outra hora é um ranger, outra hora é algo mais pro agudo, outro mais pro grave. Então, a mudança. Tanto que as irmãs Fox, elas reconheciam pela batida que espírito que era. Então, pelos sons, pelo timbre, pela força. Então, eram espíritos, já que eles vinham em várias reuniões, né? Os mesmos espíritos vinham se repetindo, então elas tinham familiaridade, né? Com quem é que estava se comunicando. Assim é que saltam da mesa para se produzir em outro móvel, que ninguém toca, nas paredes, no forro, etc., respondendo, enfim, a questões não previstas. Bom, em algum tempo, em algum momento, nós vamos ter um filme das Irmãs Fox. Esse filme está em gestação. Quem deverá produzir e dirigir é o cineasta Wagner de Assis, aquele que fez o Nosso Lar, Chico Xavier. Então, ele já tem experiência nisso. E eu fico imaginando numa sala, uma sala eh, de cinema, e os ruídos, as batidas, né? Então deve ficar muito bom, né? Fico imaginando quando que vai acontecer isso aí. A gente conhece a história pelos livros, né? E agora ele vai trazer para a tela e para os nossos, né, ouvidos esses ruídos. Então eu fico imaginando que deve ser um trabalho que deve ser um trabalho muito bem feito, né? Quando acontecer. Então, item 320. A escrita direta é ainda mais fácil de imitar. Olha só, como, como tem gente que é, faz assim, enganações, né? Ou enganação. Há um tempo atrás, no Brasil, tinha um médium que ele estava escrevendo. Então, ele reunia muitas pessoas, escrevia, né? Foi feita até reportagem a respeito dele, de que, né, que ele era um mistificador, e algumas pessoas observaram o que ele fazia e tal. Bom, o fato é que os próprios, as pessoas agraciadas, né, com mensagens de entes queridos desencarnados, eles recebiam, né, as mensagens e havia muita coisa de verdadeiro. Mas aí as pessoas iam na internet, nas redes sociais delas mesmas, delas próprias, e viam que ali já estava tudo escrito. O nome, as situações, coisas assim bem particulares, né? Que aparentemente somente a pessoa que escreveu sabia, e de repente, em uma sessão mediúnica, lá numa sessão de cartas, ele tinha essa. Ele citava isso que ele buscava nas redes sociais da pessoa, né? Então, foi interessante isso, porque que interesse que deve ter isso aí? Prestígio, tudo, um presentinho aqui, outro ali, um dinheiro aqui, outro ali, enfim, virou uma profissão, né? E uma profissão assim, de alguém, é, assim, um vigarista, né? Então, até isso a gente está sujeito, né? Então, nos dias de hoje, mesmo nos dias de hoje. Mas quem se presta a fazer um trabalho para Jesus, um trabalho assim, sem nenhum outro interesse, a gente não tem nem o que assim, falar dos médiuns sérios, né? Tô falando isso também, porque tem alguns médiuns que também sobem no pedestal, né? É, ganham notoriedade e tudo. Quando tem uma coisa assim, médium é um intermediário. Então, ele não tem nada que receber louros. São os espíritos que são os responsáveis pelas comunicações, né? E não os médiums. Então, vamos seguir aqui, né? A escrita direta é ainda mais fácil de imitar, sem falar dos agentes químicos bem conhecidos que fazem aparecer a escrita em dado momento numa folha em branco,
o que se pode evitar com as precauções mais vulgares. Poderia acontecer que, por uma hábil escamoteação, se substituísse um papel por outro. Então, são truques, né, que a pessoa faz para poder se apresentar como um médium, né? Poderia dar-se também que o interessado na fraude soubesse desviar a atenção dos outros enquanto escrevesse rapidamente algumas palavras. Olha essa aí que ele ficou sabendo, né? Disseram-nos ainda que viram uma pessoa escrever assim, com um pedacinho de ponta de lápis escondido na unha, né? Um truque, né? Então, ali um pedacinho de lápis e ele escrevia ali com o dedo, que na verdade não era o dedo, né? Era o grafite ali do lápis. 322. No capítulo sobre médiuns especiais, mencionamos, de acordo com os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Então, dentro do que ele está estudando, dentro do que ele viu e colocou no livro dos médiuns, né, segundo os espíritos, tem médiuns que são assim, aquilo que mediunicamente se apresenta pode ser algo comum, mas tem também aqueles que são raros. E ele fala, é conveniente desconfiar dos médiuns que pretendem possuir essas últimas, essas mais raras, né? Muito facilmente, ou ambicionam dispor de múltiplas faculdades, pretensão muito raramente justificada. Então, não é todo mundo que tem vários tipos de mediunidade. É interessante a gente comentar que é comum um médium falar, olha, eu não tinha um tipo de mediunidade e agora está se apresentando. Por exemplo, ele era um médium psicofônico. Aí, de repente, ele fala, olha, eu não só estou falando, mas eu estou vendo o espírito. Então, mudou. Então, depois de anos, acontece isso. O outro fala que eu nunca escrevi. De repente, eu estou fazendo psicografias. Estou escrevendo mediunicamente. Então, é uma mudança. Agora, médios que têm muitas faculdades, não são muitos, não. Um deles, que a gente conhece, que soube, né, tudo, é Chico Xavier. Ele tinha vários tipos de mediunidade, e algumas ele teve que deixar de lado. Assim, por orientação, não é bem a palavra, né, mas por proibição de Emmanuel, que era a materialização. Então, ele doava esse material, né? O Chico Xavier doava o ectoplasma, e aí aconteciam materializações, os espíritos se materializavam. E numa dessas se materializou Emmanuel, muito alto, tudo, e as pessoas que viram, né? Falaram que ele tinha assim, no peito era um Cruzeiro do Sul, né? Um pedaço assim do céu, onde estava lá o Cruzeiro do Sul, né? Bem destacado. Então, é, naquele momento, ele falou, pode parar com isso. Seu trabalho é escrever livros, né? E, a partir daí, ele parou com os trabalhos de materialização. Então, ele tinha vários tipos de mediunidade, mas não é uma coisa tão fácil, né? Tão comum, né? Bom, o item de número 323, as manifestações inteligentes são, segundo as circunstâncias, as que oferecem maior garantia, mas nem por isso estão ao abrigo da imitação, ao menos no que respeita às comunicações banais e vulgares. Então, manifestações inteligentes são essas que não são de efeitos físicos. Então, mesmo essas, elas estão sujeitas à imitação, né? Acredita-se haver mais segurança nos médiuns mecânicos, não somente no tocante à independência das ideias, mas também aos embustes, né, às enganações. Então, ah, médiuns mecânicos são esses que o médium não faz uma interpretação do que está sendo escrito, do que está sendo falado. Ele é inconsciente
ele não tem a ligação direta com o que está sendo escrito, por exemplo, e a escrita sai. Então, esse é o médium mecânico. Aí o Kardec está falando que esse pode ser um tipo assim, bastante seguro da mediunidade, né? A prova de embustes. É por essa razão que certas pessoas preferem os intermediários materiais. Não obstante, trata-se de um engano. A fraude se infiltra por toda parte. E é isso mesmo, né? A cópia, a enganação, né? A falsificação, ela está em todas as áreas, em tudo que é lugar, né? A gente, na internet, trata por fake news, né? Quando tem essa enganação, né? Então, é, é melhor realmente não filtrar tudo isso, né? Ter certeza de que não está acontecendo uma fraude. Sabemos que, com habilidade, se pode dirigir à vontade uma cesta ou uma prancheta para escrever, dando-lhes todas as aparências de movimentos espontâneos. Então, a pessoa que treina lá, tem aquele cestinho que amarrava o lápis, né? E com o dedo vai, mas assim, só colocado, aí o espírito escreve. Mas ele está falando que, olha, tem gente que tem habilidade até de fazer com que é, essa prancheta escreva, né? O que afasta todas as dúvidas são pensamentos expressos pelo médium, seja ele mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Há comunicações que de tal maneira extravasam das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que seria necessário abusar estranhamente das hipóteses para lhes atribuirmos. Então, ele está querendo dizer que tem médium que é limitado, que não tem cultura, não tem formação acadêmica, não tem nada. Às vezes não sabe nem escrever, né? E o espírito, ele comunica, ou dá uma comunicação através desse médium, uma comunicação assim evoluidíssima, né? De muita profundidade. Quando, pela primeira vez, Eurípides Barçanufo foi numa reunião mediúnica, ele sentado ali ouvindo, né? E, bom, primeiro que falaram, ah, foi bom chegar você e fulano, então, senta aqui, tem lugar para vocês aqui. Aí ele sentou na mesa, naquela época mesa, e ainda se faz muito, né? Mesa para trabalhos mediúnicos, né? Tanto que chamam de mesa mediúnica. Nós já estamos habituados há muitos anos a trabalhar num círculo, né? Mediúnico. Então, nesse círculo, estamos sentados e não tem mesa entre as pessoas. E aí, o dialogador, ele transita de forma muito, assim, muito conveniente, muito confortável para falar com um ou com outro espírito durante a, a comunicação, né? Então, mas naquela época, estava lá, ele sentou, né, dois lugares, estavam lá, ele foi com uma outra pessoa, os dois sentaram na mesa, e ele mentalmente, ele falou, eu só acredito nisso se fulano, que é um meio parente dele, né, que era muito simples, transmitisse a comunicação de, de João Evangelista, é, explicando sobre o Sermão da Montanha, né? Aliás, acho que era o Sermão da Montanha. Agora, bom, uma citação de Jesus, né, que está no Evangelho. E foi o que aconteceu. Ele falou que nunca teve uma explicação tão bem dada, tão assim, muito bem montada, né, muito bem feita, né, apresentada por alguém que não sabia, mal sabia ler e escrever, né? Então é isso, que as pessoas podem transmitir comunicações, assim, pessoas nada letradas, nada de formação acadêmica, que não tem a cultura, falar de assuntos que eles nem nunca ouviram falar, né? Assuntos elevadíssimos do ponto de vista, assim, acadêmico ou cultural. As meninas
que as meninas Budan, né, as duas irmãs, que davam as comunicações dos espíritos, impressionava Kardec, porque elas não teriam como ter, com a idade tão tenra, né, tão nova, as meninas eram muito jovens, muito novas, crianças, né, falando de assuntos tão elevados. Então, é nisso que se deve ver que os espíritos não estão enganando. Já para outros, tem jeito de enganar. Esse tipo de coisa é bem mais difícil, né? Como ele vai falar, né? Quando aparecem essas informações, né? Para o médium transmitir. Sabemos que com habilidade, já falamos, né, da cesta, das pranchetas, tal. O que afasta todas as dúvidas são pensamentos expressos pelo médium, seja ele mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Há comunicações de tal maneira extravasam das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que seria abusar estranhamente das hipóteses para lhe atribuirmos. Essa limitação do médium, né, que vai além da capacidade dele. Reconhecemos ao charlatanismo uma grande habilidade e fecundos recursos, mas não lhe reconhecemos ainda o dom de transmitir saber, conhecimento ao ignorante. Então, um médium ignorante, né? Nem espírito a quem não o possui. Então, isso ele não via, né? Ele não sabia que não era, que que não dá para, assim, deixar de reconhecer que um médium limitado possa dar uma comunicação, né? Porque não é dele. Então, é o espírito que está falando, né? Esse é a preocupação de Kardec, né? E para a gente finalizar, o último slide nosso né, do estudo de hoje, em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade reconhecida dos médiuns e na ausência de todas as causas de interesse material ou de amor próprio que pudessem estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas, porque essas mesmas causas podem levá-los a simular aquelas que não possuem. Então, a maior garantia, né, que não está sendo um embuste, não está sendo uma enganação, uma mistificação, é a qualidade moral do médium. Então, reconhecidamente, a moralidade do médium tem que ser elevada. Por isso que numa reunião mediúnica, a gente vai conhecendo as pessoas, né, para reuniões sérias, e eles permanecem nas reuniões. Porque se não for sério, se não for uma pessoa responsável, né, se tiver algum outro interesse que não seja o do amor ao próximo, então é melhor que ele se retire, né? Aí o tradutor faz uma nota, né? Essas precauções de Kardec que revelam a sua isenção de ânimo e a sua atitude científica no trato dos fenômenos têm sido interpretados de maneira negativa pelos adversários do espiritismo. Então, esses cuidados e tudo têm sido até criticado pelos adversários, né, do espiritismo naquela época. Ele realmente foi atacado de várias maneiras, de muitas maneiras. Com certeza até do plano espiritual, dos espíritos que não tinham interesse em que aquilo fosse divulgado, né? E olha só, chegou até os dias de hoje, há mais de 160 anos, está aqui, estamos aqui estudando e é muito atual, né? As pessoas sensatas e os cientistas legítimos, aqueles que são livres de prevenções, de preconceitos, né, reconhecem nessas precauções a prova mais evidente da serenidade das suas pesquisas,
como fizeram Richer, né? Gelley, Zollner e outros do passado, e como fazem agora os parapsicólogos citados nas notas desta edição. Então, ele fala várias coisas sobre os parapsicólogos, né? Que estudam as manifestações espirituais. Então, esse era o nosso tema de hoje, né? A gente termina com isso, o capítulo 18, e agora vamos falar, ou agora, na próxima reunião de estudos, né? As reuniões e sociedades, as sociedades espíritas. Aí nós vamos falar sobre reuniões em geral, sociedades propriamente ditas, assuntos de estudo, a rivalidade entre as sociedades. Imagina, ele já falava isso naquela época, hein? Kardec já falava sobre a rivalidade entre os centros espíritas, as sociedades espíritas. E isso é terrível, apesar de que o, o movimento espírita, ou pelo menos o número de centros, aumentou muito por conta dessa rivalidade, que acaba gerando dissensões, né? Aí a pessoa vai e, e deixa a casa que ele faz e monta outra. Então, é uma forma de proliferar as casas espíritas. Então, era isso que nós tínhamos, né? Para que a gente estudasse a nossa a parte do estudo, né, da noite de hoje. Oi, Eliana. Se alguém tiver qualquer observação, Oi, é bom ver você aí. Se alguém tiver qualquer, quem está presente agora, né, e deseja fazer qualquer comentário, só gostaria de lembrar que o Kardec ele está nessa parte do estudo, como muitas vezes ele faz, ele está assim subordinado à época, né? Então hoje, com o conhecimento, por exemplo, de vocês já percebem outro tipo de manifestação espiritual, né? Que são principalmente no nosso dia a dia, né? Porque nós trabalhamos juntos, a psicofonia, a psicofonia, é, às vezes, né? A psicografia, a vidência. Então, são outros tipos de manifestações muito mais comuns que essas que ele estava falando. E também que a gente tem um grupo, por exemplo, né? Ou já trabalhamos com vários grupos que tem uma idoneidade moral. Então, isso ajuda muito, né? A evitar essas fraudes. Se alguém ia falar isso aí, desculpa, eu atropelei. Muito bem. Se a gente não tiver mais nenhuma observação, nenhum comentário, a gente finaliza aqui e eu agradeço a sua presença, né, a presença de vocês, a presença é, virtual, mas assim, né, através da gravação, que vocês tiveram acesso até agora. Muito obrigado e que possamos nos ver, né, que vocês possam nos prestigiar aí na próxima, é, na próxima sessão de estudos. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe a todos.